Bom dia, bem-vindos ao primeiro congresso online do Messalinas, Gênero e Sexualidade na Antiguidade, Possibilidades de Pesquisa e Ensino. Meu nome é Lolita Guerra, eu sou historiadora, doutora pela Unicamp, sou professora de História Antiga da FFP, UERJ, e hoje estou aqui para mediar a nossa terceira mesa de comunicações no nosso congresso. Vamos seguir agora com o trabalho A Violência Religiosa dos Tradutores da Bíblia Hebraica para com a deusa Zerá, suas sacerdotisas e seus sacerdotes, da doutoranda em Teologia da Universidade Católica do Paraná, professora Ângela Natel, desculpe pela pronúncia, não lembro onde está a tônica. Podemos começar? Bom dia a todos, eu agradeço a oportunidade e quero fazer essa comunicação que é fruto de pesquisas desenvolvidas, né, dentro do projeto de pesquisa denominado Tradução e Exegese da Bíblia no Brasil, que englobam projetos desde iniciação científica até de doutorado, como é o meu caso, com bolsas de apoio à pesquisa da PUC Paraná, CAPES e outras. Esse trabalho aqui, na verdade, apenas é uma demonstração de como as traduções dos textos da Bíblia Hebraica ou o Antigo Testamento acabam por desmoralizar cultos não monolátricos, cultos dentro de uma cultura mais ampla de religiosidade, né? E nós vamos demonstrar como essas traduções se distanciam dos textos nas línguas em que eles foram escritos e que essa prática pode ser, sim, classificada como violência, uma violência religiosa. Então, a primeira parte eu vou demonstrar as ocorrências do nome da deusa Asherá no texto hebraico, que são 40 ao todo, e demonstrar como as traduções, dar alguns exemplos de traduções que fazem algum tipo de censura, silenciamento ou até juízo de valor sobre o texto. E na segunda parte, em relação às sacerdotisas e sacerdotes, a Kedeshá e o Kadesh ou Kedesh, no texto hebraico, né? Então, para demonstrar, né, são 40 menções diretas a Xerá, e eu vou só rapidamente mostrar que nós temos a referência, a expressão hebraica, a análise gramatical e uma tradução literal, né? Então, nós temos 40 referências no Antigo Testamento, em que aparece diretamente o nome da deusa Xerá. Essas são as referências para ficar registrado, né? Esse trabalho aqui já foi realizado dentro do projeto, só para que tenha-se as evidências de que se tratam especificamente do nome da deusa, traduzido literalmente. Em alguns momentos aparece como uma partícula masculina, quando já tem, pelos escribas, um tipo de censura, né, ou desmoralização por parte de uma elite sacerdotal monolátrica, já sob o domínio persa. E aqui nós demonstramos as primeiras traduções feitas, essa LXX, que é a tradução de 70 da Septuaginta, feita no contexto de judeus em Alexandria, sob o domínio egípcio, né? E que foi a primeira tradução. Então, aqui tem as mesmas referências, só que no hebraico, na tradução para o grego, a primeira tradução feita, nesse contexto de Alexandria, posteriormente, a tradução de Jerônimo da Vulgata, a Almeida Revista e Corrigida e a Almeida Revista e Atualizada, para que se perceba que o nome da deusa começa a ser já transformado
ou objetificado, né? No caso, a questão de bosques, ou até mesmo de juízo de valor, chamando de poste-ídolo, como não respeitando que o termo se refere a um nome próprio de uma divindade, né? E aí, a questão do bosque já tem relação com toda a pesquisa em torno do culto a Deus Axerá, que era feito em torno de árvores, e as próprias árvores ou carvalhos, alguns deles eram santuários da deusa especificamente. Aqui tem mais as outras ocorrências, e aí nós já percebemos, né, a questão do bosque novamente, só tem uma ocorrência aqui que coloca uma aqui e outra embaixo, né, na revista Almeida, que é revista e corrigida. Na questão da Vulgata, a gente já percebe um deslocamento para o contexto de luz ou de estátua de luz, algo parecido, né? Mas a ideia do poste-ídolo, veja que a revista e atualizada, a tradução da Bíblia Almeida, revista atualizada, já vai manter o juízo de valor como poste-ídolo, né? E isso se mantém basicamente em todas as 40 referências. E aí nós temos outras traduções em português que foram analisadas, como, por exemplo, a tradução da Sociedade Bíblica Trinitariana, que essa é a primeira coluna, a Almeida Corrigida e Fiel, a Bíblia da Sociedade Bíblica de Portugal, a Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica da Bíblia, a tradução da Ave Maria, Nova Pastoral e Peregrino. E ainda que tenham traduções, uma tentativa de atualização, ou dentro das pesquisas e contextos a respeito de intolerância religiosa, ou até mesmo de se localizar o texto no tempo, na época em que eram escritos, respeitando a cultura e a diversidade da época, é importante que a gente perceba que ainda se mantém nomes genéricos como bosque, um apagamento completo do nome da deusa nos textos, né? Postes sagrados, simplesmente também no sentido de despersonificar a presença do culto a uma divindade feminina, até mesmo vasos sagrados. Veja, isso é outra problemática que se coloca, né? A Nova Pastoral, alguns textos, houve-se uma tentativa de se manter o nome das divindades, de se transliterar o nome das divindades e não tentar traduzir e nem interpretar ou colocar nenhum tipo de juízo de valor sobre as traduções, porém, isso não se dá em todas as referências, eu vou mostrar agora, e também a questão de árvores sagradas. Inclusive, é interessante que a Almeida Corrigida Fiel, que é dita que é fiel, não sei exatamente a quê, né? Quer dizer, eu sei, mas não é o caso aqui. A grande questão é que tem até uma ocasião em que se troca o nome da divindade, Asherá, para Astaroth, e que é uma outra divindade feminina. Então, nessa comunicação, nessa apresentação aqui, é importante que a gente perceba esses detalhes e que fique registrado, né, essas observações especificamente. E aqui, veja que até mesmo a tradução da Nova Pastoral vai ter uma problemática aqui de poste sagrado numa das ocorrências, no caso do texto de Juízes, e ele já vai tirar o nome da divindade feminina aqui para poste sagrado, vai despersonificar a deusa. E veja que ainda tem outras ocorrências aqui na tradução do Peregrino, novamente trocando o nome da deusa Asherá por Astarte. E veja a questão do juízo de valor ao traduzir o nome da divindade para ídolo. Isso é importantíssimo que se observe como um tipo de juízo de valor. E aí nós
ainda observamos, né, nós estamos vendo como isso ocorre, essa problemática é observada nas 40 referências, né, no caso, eu não estou entrando em detalhes por causa da questão do tempo, mas todo esse projeto, depois eu vou mostrar onde está publicado, e aí existe um tipo de violência religiosa ao traduzir de forma incorreta esses termos especificamente, né, para termos que vão trazer o juízo de valor do tradutor sobre o texto. Essa é a problemática quando, por exemplo, os tradutores colocam o seu contexto monoteísta, ou até mesmo a intenção das entidades patrocinadoras das traduções acima do que os textos de fato estão significando, né? Aqui, nesse contexto, nesse outro, para terminar, né, as referências, as 40 referências, nós vemos que a palavra ídolos ainda aparece e a despersonificação da deusa nos textos ainda se mantém. Quando nós chegamos, aqui ainda tem a última, né, a última parte das 40 referências, veja que até cipós são traduzidos, bosques, estelas sagradas, e a que menos demonstra essa tendência, esse viés, né, dentro das traduções, é a nova pastoral, exatamente porque houve uma intenção específica nesse sentido. Quando nós entramos no termo da Kedeshá e do Kadesh, que são os sacerdotes e sacerdotisas, essas palavras têm a mesma raiz de Kadosh, que é santo, então a tradução seria pessoa consagrada, sagrado, são apenas 6 textos, né? Então, deveria estar no campo semântico da santidade, do sagrado ou do consagrado. Porém, quando chega-se nas traduções, vai começar a envolver a questão da prostituição cultural, que é um conceito cunhado por Heródoto, com fins de propaganda, né, de grega, e aí nós temos a problemática do juízo de valor que se cunhou e que, posteriormente, os pesquisadores, em sua maioria homens, vão repetir a ideia da prostituição cultural, que hoje já está ultrapassada, né? Nós vemos que, então, a questão da prostituto sagrado, meretriz ou até mesmo efeminado, são termos que vão ser cunhados pelos tradutores numa tentativa de desmoralização. O que se vê é que houve um processo de ocultamento, de sequestro da deusa, pois na maioria das nossas Bíblias a deusa está praticamente ausente e evidencia-se como as traduções efetivam a desmoralização de sacerdotisas e sacerdotes da deusa Xerá. É importante, só para finalizar, então, que esse ocultamento, né, que quando se retira as correntes da história, tornam-se visíveis através do resgate da memória por trás do texto e contextos, é possível uma reelaboração da história censurada, e assim nós podemos confrontar a história e impedir que o passado se repita. Essa transferência das responsabilidades para uma única divindade, a partir da instituição da monolatria e, posteriormente, do monoteísmo, teve sérias consequências na vida das pessoas do antigo Israel e de Judá. E essa proibição de culto às outras divindades, né, principalmente de Asherá, significou uma espécie de tomada do céu por um ser masculino único e cioso de privilégios, né? E essas consequências disso se fazem sentir nos corpos e vida das mulheres. É importante reforçar isso. E quando as referências, né, só para perceber, esse texto está na íntegra publicado como um capítulo do livro intitulado Asherá, Deusa de Israel, que publicamos em 2020, que é parte da coleção Deusas e Mitos do Antigo Testamento, e eu agradeço a atenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Ângela. Tenho várias perguntas para você depois, esse tema me interessa muito. Vamos agora para aquela pergunta do Wellington Balém para a Ângela. Ângela, poderia falar mais sobre o discurso de Heródoto sobre a prostituição? Eu também queria perguntar sobre isso, né? Quando você fala que isso já está resolvido, né? Eu nunca parei nessa parte da solução, queria ouvir um pouco também. Achei ótimo ele ter feito essa pergunta. Obrigada. É realmente um ponto crucial quando você fala na análise do ritual cultico e do que envolvia o serviço no templo, no caso de mulheres sacerdotisas no antigo sudoeste asiático. No caso de Heródoto, ele vai tratar especificamente do contexto babilônico, ele vai falar, quando ele descreve o zigurate, né, a questão lá de Ur, no trabalho dele, ele vai entrar na descrição do serviço das funcionárias do templo como prostitutas sagradas, ou prostitutas, no geral, né? Não entra nem na questão, né, de um termo sagrado junto. E ele vai fazer uma construção interpretativa do serviço das oficiantes no templo. E a função, no caso da Mesopotâmia, no caso da Babilônia, era cadisto. É diferente da Quedechá no contexto de Ugarit, de Israel e de Judá, né? Mas até a cadisto, só para ter uma ideia, o serviço dela envolvia inclusive o serviço de parteira. E haviam cadistos casadas, né? Então, o que acontece é o termo prostituição ser utilizado para funcionárias do templo, independente se há ou não a performance sexual. Outra problemática é que a Heródoto vai tratar essa atividade das sacerdotisas babilônicas como um caso de erogamia, que seria o casamento sagrado, né? Só que o casamento sagrado, na verdade, teria que ser com a divindade e o rei, né? Para legitimar o poder político, de alguma maneira. E existem muitas outras análises sendo realizadas. Eu quero, inclusive, recomendar esta obra aqui, Harlot or Holy Woman, da Phyllis Bird, que é um livro somente sobre o termo Kedeshá do hebraico. E a Bird vai fazer todo um apanhado histórico do trabalho de Heródoto e de como é extremamente equivocado se referir a um ofício dentro de um templo como a profissão de venda de sexo, que é outra função, outra atividade, né? Que é o comércio sexual. E aí a gente precisa entrar na cultura, como eles se viam, e não ter uma fala a partir de outra cultura, como é o caso de Heródoto, né? Que ele vai determinar a função de outra cultura, que não é a dele, e designar as mulheres todas como se fazendo um ritual específico. No caso, até acho que vocês vão ter que esperar um pouquinho minha tese sair, né? Que eu faço um apanhado um pouco mais profundo nesse sentido, já mostrando as evidências. Agora, essa obra aqui já dá conta, viu? Que a tradução seria prostituta ou mulher sagrada. Então, a gente faz a análise linguística do termo, mas também a descrição das funções, que é muito complexo para reduzir ao comércio sexual. Então, só uma observação importante, é somente a partir de 1920 que as traduções colocam cultual, a palavra cultual do lado de prostituta. Porque até 1920 as traduções vão ser só prostituta. E a partir de 1920 eles vamos colocar prostituta cultual, só para dizer que era dentro do templo. E aí eles tentam amenizar, mas mantém o cunho equivocado, né, da função dentro do ambiente sagrado. Então, o próprio termo, a raiz, né, de Kedeshá, vem de Kadosh, vem de santo, de consagrado, de sagrado, e a função é múltipla dentro do templo,
não está reduzida a performances sexuais, e mesmo que estivesse, trata-se de culto, não trata-se de comércio sexual. Bom, vou ler. Gostei. Quero ler sua tese também. Espero que seja boa. Na sua fala, né, eu também fiquei pensando numa outra coisa, né, porque eu fiz um trabalhinho muito longe de ser tão sofisticado quanto esse que você fez, sobre a presença dessas divindades. E assim, eu fiquei pensando o seguinte: o seu argumento é que o corte do nome, inclusive, né, a transformação dos nomes em referências a objetos, poste, árvore, essas coisas, que isso é uma violência, né, que faz parte da criminalização dessas personagens. Só que eu fiquei me lembrando que mesmo das poucas vezes em que elas são nominalmente presentes, elas estão criminalizadas. Então eu fiquei me perguntando assim, ora, dizer o nome seria pior, né? Eu fiquei com essa coisa na minha cabeça, assim, tá, com certeza a Ângela tem um caminho para me dizer por que isso é pior do que simplesmente em todas as referências elas são ela, né? É uma deusa criminalizada, né? E as pessoas associadas ao seu culto são criminalizadas. Eu fiquei pensando sobre isso. Você pode esclarecer um pouco isso para mim? Com Para todo mundo certeza. tá vendo. Obrigada. Mas obrigada, professora. É muito importante isso, porque realmente todas as referências que os tradutores fazem questão de manter, principalmente quando se mantém o nome, é de forma negativa. E ainda que se tivesse todas as referências ali, ainda seria por parte de redatores com ideologia monolátrica, né? Dentro de monoculturas, de alguma maneira. Então, é vilanizado, de fato, é tratado como criminoso, é tratado como maligno, porém, o que a gente vê é que existe uma diferença entre a presença criminalizada e a completa ausência, o silêncio sobre. E aí, por exemplo, a minha metodologia é decolonial, em cima de Silvia Rivera Cusicanqui, que fala exatamente da margem, dos silêncios, a gente tem que ouvir os silêncios, aonde não é dito o que está sendo omitido, porque a narrativa é feita por homens, por sacerdotes, por escribas, por homens de privilégio, pela elite, né? Ou antes, no caso, antes da época persa, quando havia monarquia. Então, você vai ter sempre um discurso masculino da elite, determinando o que deve ser silenciado. Quando o nome da deusa está ali, é uma forma de mostrar a presença dela. É negativa? mas ela está ali. Agora, dizer que ela não está ali ou passar por cima dela é uma violência, como anular a identidade de que havia ali um grupo expressivo, inclusive, só para mencionar, milhares dessas imagens foram encontradas, né, no sul de Canaã, do Levante, né? E na época, no contexto de Judá, de Israel, então você vai ter registro expressivo de culto quando os textos oficiais simplesmente omitem o nome dela. E aí você tem a negativação, não pela criminalização, mas pela ausência. Quer dizer, não existe. E aí que tem a diferença entre monolatria e monoteísmo. Porque monolatria é a imposição do culto a uma única divindade, admitindo a existência de outras. Mas o monoteísmo é dizer, não existe outro, só existe um. E aí que a gente coloca a grande questão, que é problemática, de que todo monoteísmo está fundamentado sobre a anulação do outro, sobre a ausência do outro. Todo monoteísmo só existe pela inexistência do outro. E isso é uma violência terrível, né, que se impõe.
Não sei se ficou claro. Ficou. Gostei muito de te ouvir. Quero trocar a figurinha com você depois. Bom, eu gostaria de perguntar para a Ângela sobre a tese do... Eu vi que ela colocou no final imagens daquele longa-metragem, daquele musical, Sadomasochism, eu não sei exatamente como seria a pronúncia, da Nina Paley. Eu amo aquele vídeo, eu passo para os alunos, eles também adoram. E eu passo para os alunos, inclusive, no momento em que eu trabalho com a tese sobre as hipóteses sobre o matriarcado, eu utilizo um artigo da professora Lolita, que foi publicado em um dossiê aqui de uma revista aqui da USP, inclusive, enfim, só abrindo um parênteses aqui, falando sobre a USP, queria agradecer também a presença da Lilian, que eu vi que colocou aqui no chat, parabenizou a gente pelo evento, parabenizou pelas apresentações, a Lilian de Ângela lá, que é especialista em culto a Zeus, e ela é do Museu de Arqueologia e Etnologia aqui da USP, pesquisadora do MAI USP. Somos colegas aqui. Mas, enfim, estou fechando parênteses. Mas, então, eu passo essa animação para os alunos e da Nina Paley, junto com o artigo da Lolita, trabalho também com a introdução da criação do patriarcado, da Gerda Lerner, e também com a introdução histórica do Maleus Maleficarum, escrita pela Rosemary Muraro. Então, eu queria que você falasse sobre... porque aquele texto da Rosemary Muraro, essa introdução do Maleus Maleficarum, né, eu acho que aquele texto tem um poder de síntese muito, muito bom e traz para a gente também assim, um estado da arte sobre a questão da teorização sobre matriarcado e patriarcado no século XX, mais para o final do século XX. Eu acho aquele texto muito rico. E fala sobre, e traz uma visão da psicanálise, enfim, traz contribuições da psicanálise, traz uma perspectiva bem interdisciplinar sobre essa teorização do matriarcado, do patriarcado, e eu queria que você falasse sobre essa tese do destronamento das divindades femininas, como que você trabalha com isso, a partir dessas referências que eu coloquei aqui, se você, enfim, puder colocar também outras referências, fico muito feliz de ver que tem pesquisas como a sua, que eu não conhecia e acho muito legal, né? Eu e a Lolita, a gente conversa sobre isso e muito bom. Tem mais uma pessoa para dialogar sobre isso. Poxa, obrigada, professora. É bom sair um pouco da bolha aqui também do Sul, né? Eu estou em Curitiba. Às vezes a gente fica tão em cima da tese ali, né, na casa, e essa troca entre instituições é boa porque a gente vai conhecendo outras possibilidades de diálogo, né? Eu agradeço pelas provocações também. Eu fico um pouco nervosa, né? Que eu sou autista, então eu tenho um pouco de tensão nas perguntas ao vivo, mas eu fico feliz ao mesmo tempo, né? Essa questão, inclusive, eu abordo no primeiro capítulo da minha tese, essa mudança, né, das divindades femininas para as divindades masculinas da guerra, porque as mitologias elas vão acompanhando as mudanças político-econômicas, né? E aí por exemplo, eu recomendo O Cálice e a Espada, da Riane Eisler, que é um livro maravilhoso e extremamente didático. Inclusive, essa autora ela continua atuante já, né, nesse sentido, não só na pesquisa, mas em organização comunitária para construção mútua, né, de novos parâmetros sociais. Então, eu considero a Riane Eisler uma ajuda, não só na questão teórica, mas na questão prática, de resistência, de luta e de identificação desses processos. Agora, em relação às mudanças, né, a essa usurpação
do lugar das divindades femininas pelas divindades masculinas, eu abordo isso no sentido de que a minha pesquisa é mais localizada, né, no Levante, e no Antigo Israel e Judá, posteriormente. Agora, a gente percebe que na época de Amarna, né, na época que o Egito controlava o Levante ali, tinha-se um pouco antes desse período, as divindades femininas eram mais proeminentes, mas na medida em que os grupos das terras altas vão descendo e se estabelecendo, e a agricultura começa a se tornar mais proeminente, né? E também a questão do comércio se instituindo, você percebe que com o acúmulo de riquezas, as pessoas começam a lutar por posses e conquista de territórios. E isso vai gerar uma mudança e a necessidade de que não só as divindades relacionadas à agricultura, à vida, ao desenvolvimento das comunidades sejam proeminentes, que eram em maior parte, no caso, as divindades femininas, mas com a questão da guerra, com a questão da luta armada. Guerra no sentido de luta armada. No hebraico, o termo é milhamá, né? Porque não é guerra nas nossas concepções modernas, né? E aí nós temos essa luta armada de defesa dos camponeses, vai criar-se a necessidade de se focalizar em torno de divindades da guerra. No caso do Sudoeste Asiático, a gente tem Baal e Javé como deuses da guerra, Baal também na tempestade, né? E Javé vai também ser uma divindade da guerra, só que ele vai ser estrangeiro, ele vai ser da região da atual Jordânia, lá, porque seria Edom, coisas assim, e vai ser transportado com os grupos nômades para dentro da região do Levante. E aí, o que acontece é que eram divindades localizadas, com grupos específicos, masculinas, mas que vão se tornar proeminentes na medida em que as cidades vão se estabelecendo, as hierarquias sociais vão ser mais bem definidas, né? A desigualdade vai começar a surgir, e aí vão se estabelecer complexos panteões. E claro que as divindades que vão atender às maiores necessidades, no caso de conquista de terra, de território, com a questão de proteção da economia local, vão ser as divindades da guerra, que vão assumir lugares mais altos no panteão, nos panteões das organizações. E aí tem uma grande questão, que é o papel do culto a deusa Xerá, não só nas camadas mais populares, mas também como culto oficial, porque por um bom tempo as divindades femininas ocupam também uma liderança, né? Como consortes. Então, a Xerá foi consorte de El e depois se tornou consorte de Javé no contexto de Israel e Judá, e até Javé assimilar as características das divindades femininas para a instituição da monolatria e, posteriormente, do monoteísmo. Só que essa mudança, essa usurpação, né, das divindades masculinas, eu trato muito no sentido de uma projeção político-econômica, porque eu me referencio, por exemplo, na questão da invenção da mitologia do Marcel Detienne, que no contexto, né, tratando com Grécia, Roma e outros contextos, ele vai ter a teoria de que os mitos eles servem com propósitos políticos, né, principalmente em torno de figuras masculinas, para controle dos corpos e das consciências, né? Então, vai ter um bom desenvolvimento nesse sentido, e o que a gente percebe nas evidências historiográficas, na cultura material, essa mudança por essas questões específicas. Não sei se faz sentido, se ajudou, né? Mas... Sim, obrigada. E a Cláudia Maier, colocou aqui que você, Ângela, tem um canal cheio de informações sobre a sua pesquisa, que super vale a pena seguir, então eu vou procurar. Obrigada. Se você quiser colocar aqui É o meu nome, Ângela Natel, é o meu nome. Tá, beleza, eu vou procurar. Eu leciono um curso a Xerá, a deusa de Israel,
é um curso especificamente sobre isso, com muito material e ampla Ah, disponibilidade de pesquisa. interessante, muito bom saber. Eu Obrigada. vou colocar no chat o musical né, que eu falei aqui, da Nina Paley, o Ceder Masochismo, que você colocou no, né, você fez referência no final da sua apresentação, para quem quiser assistir. É um musical muito bem feito, muito interessante, faz uma crítica ao belicismo e traz essas estatuetas também animadas, né? É um trabalho muito legal. Eu vou colocar aqui o link no chat. Aí tem a estatueta. Inclusive, ó, no meu canal tem trechos do sadomasoquismo desse desenho, né? Dessa animação. Eu posto de vez em quando trechos, porque a Nina Paley autoriza, né, a divulgação do material dela. É maravilhoso, de fato. Tem até GIFs das estatuetas animadas para baixar, para usar pelo WhatsApp. Eu acho super divertido. Sim, a imagem final do meu PowerPoint é um GIF, mas ele não funcionou. Ela está dançando, na verdade. Acontece. Eu também uso nos PowerPoints para as aulas. Esses GIFs são muito divertidos. Trabalhos muito interessantes. Gostaria de dar meu abraço a todos, agradecer a presença, agradecer aos ouvintes pelos comentários e perguntas. E vamos prosseguir com as atividades do Congresso, que vão até sexta-feira. Obrigada. Obrigada.